Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora a nossa apostila, tá? Continuar o nosso estudo de matemática. Iniciaremos hoje com a nossa nova apostila, a apostila volume 3, tá? Volume 3, tá? E nosso tópico de hoje vai ser a semelhança de triângulos, tá? Esse assunto, ele encontra-se na página de número 5, tá bom? Vou pedir que vocês façam uma leitura, tá na página 5, né, fazer o exercício da página 6 e o exercício da página 7, que depois eu vou divulgar o gabarito comentado, o exercício da página 8, tá bom, pessoal? Eu vou explicar ali no quadro essa parte de semelhança de triângulos, com alguns exemplos que eu não tirei da apostila, que eu fiz uma pesquisa, achei melhor apresentar esse tópico assim com esses exemplos, de melhor entendimento, mas são bem parecidos com os exemplos da apostila de vocês. Depois eu vou até comentar os exemplos da apostila de vocês, tá? Então, vocês fazem a leitura da página 5 até a página 10, tá? Uma leitura da página 5 até a 10. Depois nós faremos alguns exercícios dessas páginas, tá? Então, vamos lá. Na página 5 nós temos o tópico semelhança de triângulos, tá? Como você pode saber, como você vai identificar que dois triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes, tá? Os dois triângulos serão semelhantes quando seus ângulos forem iguais ou quando os seus lados correspondentes são proporcionais, tá? O que são os lados, o que são ângulos iguais? Isso aí, ângulos iguais, já está nítido, né, gente? Temos aqui dois triângulos, né? Um pequenininho e outro maior. Vamos saber se eles são semelhantes, tá? Então, semelhante é o quê? Semelhante o ângulo são iguais. A medida desse ângulo aqui verde é igual a essa mesma medida, desse ângulo preto é igual a essa mesma medida, o ângulo azul a mesma medida, tá? E os lados correspondentes são iguais. O que vem a ser lados correspondentes, tá? São assim, correspondente, assim, por exemplo, esse ângulo aqui, o ângulo A. Qual o lado dele correspondente? É esse ângulo aqui, certo? E esse ângulo aqui, C', que é igual a esse C aqui. O ângulo correspondente ao quê? É o A', tá? Então, os ângulos correspondentes são os lados opostos ao seu ângulo. Então, ó, o ângulo está aqui. Quem é o oposto desse ângulo aqui? Esse lado aqui, lado A. Tá? Se você observar, se você ver aqui, ó, o oposto desse aqui é o lado A, certo? Que está aqui. E o oposto desse ângulo aqui é o lado A', tá vendo, gente? Ó, A sobre a linha. Essa aqui você vai montando uma proporção, tá? Essa proporção da relação lado e ângulo, certo? Que vai te explicar os lados correspondentes. Lá no final ela vai te dar uma constante, que é o K, certo? Esse K corresponde ao quê? A constante de proporcionalidade. É um valor fixo ou a razão de semelhança. Então, por exemplo, ó, quem é o correspondente desse ângulo aqui, A? Esse ângulo aqui é o A, tá aqui. Quem é o correspondente desse ângulo aqui? Que é o mesmo ângulo, eles são iguais, certo? É o A', ok. Quem é o correspondente desse ângulo verdinho aqui? É o B, tá aqui o B. Quem é o correspondente desse ângulo aqui? É o B', tá aqui. O correspondente do ângulo C, ó, o lado C, tá? Tá aqui. E o correspondente desse ângulo aqui é o C', tá aqui. A proporção desses lados dos triângulos, do lado do triângulo menor para o maior, vai dar uma constante, que é esse K. É a constante de proporcionalidade. Tá bom, pessoal? O que tem que ter em mente, para vocês não se perderem? Quando você começa a fazer a correlação daqui para cá, ó, A sobre a linha, B sobre B', C sobre C', você tem que ir isso até o final. Se você começou A sobre a linha, você não pode pegar agora B' sobre B, que vai dar errado. Tá? Então tem que ser sempre assim. A sobre a linha, B sobre B', C sobre C'. É sempre assim. Você não pode vir num triângulo daqui para cá e depois você inverter o lado daqui para lá. Não pode fazer isso. Então, onde você iniciar, tem que ir até o final. Tá? Aí aqui eu vou ter que ir explicando, ó. O triângulo 1 e o triângulo 2. Os ângulos são iguais, os lados diferentes. Por que os lados são diferentes? Gente, se os lados tivessem a mesma medida, para eles serem semelhantes, tem que ter ângulos iguais e lados correspondentes. Correspondente não quer dizer que os lados têm que ter a mesma medida. Porque se os lados tivessem as mesmas medidas, eles seriam o quê? Seriam congruentes, tá? Não seriam semelhantes, tá?
Não, por favor, não confunda semelhança com congruência, são coisas diferentes. Congruência, se eles fossem congruentes entre si, esses dois triângulos, os lados teriam a mesma medida. Se aqui fosse 2, aqui deveria ser 2. Se aqui fosse 4, aqui deveria ser 4. Isso se eles fossem congruentes, mas aqui o caso que nós estamos trabalhando não é caso de congruência, é caso de semelhança. Então, para ele ser semelhante, tem que ter dois tópicos, né? Ângulos têm que ser iguais e os lados correspondentes. Quer dizer o quê? Os lados têm que ser diferentes, a medida dos lados tem que ser diferente, mas tem que ter o quê? Como se fosse uma proporcionalidade, tem que ser mais ou menos proporcional, correspondente. Como uma correspondência é vista? Ângulo com lado, 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 tá? Essa é a correspondência, tá? Ângulos, lados correspondentes, tá? Lados correspondentes. Não, por favor, não confundam. Você pode se deparar no exercício para identificar se eles são semelhantes ou não, e a banca lá, o livro, colocar os lados com as mesmas medidas. Se você se deparar com os lados dos triângulos, de um triângulo com o outro, tendo as mesmas medidas, não são semelhantes, eles são correspondentes, tá bom? Mas não, neste caso nosso, que nós estamos trabalhando, não é caso de congruência, é caso de semelhança, tá? Semelhança é o quê? Ângulos têm que ser iguais, os ângulos internos iguais e os lados correspondentes, tá bom? Aí continuando. Feito essa constante proporção, você vai achar um valor K. Esse valor K é um valor fixo, tá? Que nós conhecemos como constante de proporcionalidade, né? Que muitas vezes os livros vão falar a constante de proporcionalidade entre os triângulos é X. Você sabe que te deu K, tá? Ou então a razão de semelhança. O que não é a razão? Não é uma razão? Então esse K nada mais é o que? A razão de semelhança dos lados. Tá bom, gente? Tá? Aí vamos para o próximo passo. Teorema fundamental da semelhança, tá? O que acontece? Você tem um triângulo, certo? Você tem um triângulo, né? Aí, se você traçar uma reta paralela ao lado de baixo, a parte de baixo, a reta paralela, tá? Ao lado do triângulo, ela intercepta esses dois pontos aqui, ó. Ela vai interceptar esses dois pontos aqui, ó. Vou interceptar aqui e aqui, tá? Com pontos distintos, ó. Pontos distintos é o quê? Pontos diferentes, tá? Então, quando ela faz isso, ó, você vai traçar uma reta paralela, tá aqui, ó, uma reta paralela a um lado de um triângulo. Traçar uma reta paralela, essa reta paralela aqui, azul. Traçou essa reta paralela aqui. Ela vai interceptar dois pontos distintos. Ela interceptou aqui, certo? Essa reta, e interceptou aqui também. O que aconteceu? Ela interceptou dois pontos distintos, dois pontos diferentes. Logo, você formará o quê? Dois triângulos. Você vai formar esse triângulo aqui, ó, gente. Ó, você vai formar esse triângulo aqui, esse piquititinho, tá vendo? Pequenininho, que é esse aqui, tá? Vai formar esse triângulo aqui, só o pequenininho aqui. E vai formar um triângulo grandão, que é esse aqui, tá? Então, o que vem a ser o teorema fundamental da semelhança? Você tem um triângulo, você traça uma reta paralela de um ponto ao outro, distintos, de um ponto ao outro diferente, ó, de um ponto ao outro, você vai formar o quê? Dois triângulos, um pequenininho, que está aqui, e o grandão, que está aqui. Esse nada mais é do que o teorema fundamental da semelhança, tá? Daqui a pouco eu vou passar um exercício desse jeito, que a gente vai começar a entender como que isso acontece, tá? É nada mais é do que isso. Aí eu destaquei aqui, ó, o pequenininho, ó, esse ângulo aqui, ó, do pequenininho, é a mesma coisa do ângulo do grandão, certo? Aí aqui vai ter um ângulo pequenininho, vermelhinho, que é a mesma coisa do ângulo aqui grandão, que eles são semelhantes. Aí outro ângulo aqui pequenininho verde, do grandão, né? E o ângulo aqui do pequenininho, tá vendo, gente? São semelhantes. Aí que acontece? Como eu sei que são semelhantes? Porque os ângulos internos deles são iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser quanto? 180 graus, certo? Então a soma dos ângulos internos são 180 graus. Por eles serem semelhantes, porque eu tracei essa reta paralela aqui e fiz dois novos triângulos, um pequenininho e um grandão, e os ângulos internos deles são iguais, porque esse ângulo aqui do grandão é o mesmo do pequenininho, né? Ó, tá, faz parte do grandão e faz parte do pequenininho, certo? Então, o que acontece? E se você traçar aqui, continuar aqui, ó, traçando para cá, ó, aqui, certo? Ó, isso aqui não é reta aqui? Aqui não tem outra reta aqui, ó, continuando aqui.
Tem outra reta aqui. Aqui não seriam ângulos opostos pelo vértice? Aqui, ó. Aqui não seriam ângulos opostos pelo vértice, naquela parte de retas, lá no nono ano? Os ângulos opostos pelo vértice não formam 180 graus? Não são iguais? Não são iguais? Certo? Aqui não vai ser igual a esse aqui, ó. Por isso que eles são iguais, tá? Não é porque eu estou falando que para ser semelhantes são iguais, porque são ângulos opostos pelo vértice, tá, pessoal? Mas eu não vou entrar em detalhes agora não, porque você vê que a matemática vai arrastando uma coisa à outra, certo? Então é por isso. Por isso que quando a gente aprende uma coisa, a gente não pode esquecer. A gente vai usar aquela coisa que nós aprendemos no próximo ano, na próxima aula. Então a matemática vai sempre entrelaçando um assunto ao outro, tá? Então nós temos o pequenininho e o grandão. Caso de semelhança, ângulos internos iguais e lados o quê? Correspondente. Correspondente desse aqui é esse lado aqui. Correspondente desse lado aqui é esse. Correspondente desse lado aqui é esse. Aqui é a mesma coisa. Correspondente desse é esse. Desse lado, desse ângulo aqui é esse lado. E o correspondente desse ângulo é esse lado. Por isso que eles são semelhantes. Beleza? E tem os casos de semelhança, gente. Os casos de semelhança são 3 casos. Que é o quê? Ângulo, ângulo. Lado, ângulo, lado. E lado, lado, lado. Certo? Então, aqui, ó. Primeiro caso, AA. Ângulo, ângulo, tá? Ângulo, ângulo, tá? O que acontece? Os ângulos internos são iguais. Esse aqui 90 graus, 90 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, primeiro caso de semelhança, os ângulos são iguais, tá? No segundo caso de semelhança, eu posso ter lado, ângulo e lado. É L a L. Eu posso ter o lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. O que vem dizer? Os lados homólogos, tá? Eles são correspondentes, tá? Esses lados homólogos aqui, certo? Eles são correspondentes. A é homólogo de A' e o B é homólogo de B'. Então, eles são o quê? São correspondentes. Lados homólogos, ó, A com A', B, B'. São lados homólogos. Eles são o quê? Correspondentes, né? Por quê? Porque esse lado aqui, ó, está em correspondência com B'. B' está em correspondência com B. E o A está em correspondência com a linha. Igual esse caso que nós vimos aqui, ó, são correspondentes, certo? Porque se você traçar aqui, o lado, esse lado aqui vem para cá, ó, lado A com o ângulo daqui, certo? E o ângulo B com esse ângulo daqui, mesma coisa, tá vendo? Então temos o que? O lado, no caso de lado, ângulo e lado, tá? O terceiro caso, pessoal, é o mais fácil, né? Que é lado, lado e lado. Se os 3 lados forem os triângulos tiverem a mesma medida, né? Assim, o lado aqui 2, aqui 2, 4, 4, 3, 3, por exemplo, né? Então, tem um caso que é de lado, lado, lado. Nós temos o caso que de lados são correspondentes entre eles. Então, nós temos o que? Caso de semelhança. Quando eu falo os lado, 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 levando em consideração os lados correspondentes, né? O ângulo, ó, esse ângulo correspondente com esse lado, certo? Ó, esse ângulo correspondência com esse lado, esse ângulo correspondência com esse e esse ângulo correspondência com esse. Mesma coisa aqui, ó. Esse lado correspondência com esse, certo? Esse ângulo aqui correspondência com esse, certo? E esse aqui correspondência com esse, tá, gente? Então, não iguais, tá? Aqui eu não posso ter 2 e 2, 4 e 4, senão serão o quê? Congruentes, tá? Então tem que ser caso de semelhança, lado, 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 mas sendo os lados sendo homólogos, os lados sendo o quê? Correspondentes. Tá bom, pessoal? Eu vou apagar o quadro para a gente fazer alguns exercícios, para a gente poder começar a entender por que isso acontece, tá bom?